Josias Pereira, que estava trabalhando, fazendo o jogo. Tudo bem com você, querido? Chega mais, Josi. Tudo Ele bem, voltou para casa, gente. Tudo bem. Voltou. Olha lá os... Como chama mesmo isso aí? Você tem atrás? Os os Funko Pop, né? Tá aqui. Isso, tá lindo exatamente. aí, viu? O que achou do jogo? Primeiro você pode falar, porque o povo aqui também tá perguntando tudo. O que você achou dessa decisão? Pois é, foi um jogo. Você tá falando da decisão do Tottenham aí, né? Exatamente, eu até escrevi tava escrevendo aqui agora sobre esse jogo, né? E aí eu falando, né, que realmente foi um jogo de muita entrega, né, do Tottenham. Acho que o time ele se destacou muito, especialmente no segundo tempo, que a gente viu essa entrega sendo expressa até mesmo no Richarlison, né, que totalmente voltou para ajudar na defesa. O Van de Ven também tirou uma bola dentro, praticamente em cima da linha, em um lance do United. Então foi assim, virou no final totalmente um ataque contra a defesa, mas também só no chuveirinho, né? E aí acabou que não deu certo, e o goleiro Vicário também fez uma grande defesa no final, e o Tottenham selou aí o resultado. Acho que era aquele jogo, né, que inclusive o Tottenham foi o pior campeão da história da Liga Europa, né, em colocação no campeonato nacional, porque o Tottenham e o United estão fazendo péssimas campanhas na Premier League, mas de qualquer forma, né, eu acho que o Tottenham focou aí na Liga Europa, conseguiu a conquista, e era um jogo que era isso mesmo, né? Quem ganhasse ia ficar com os louros e a glória de inclusive ir para a próxima Champions, e quem perdesse teria que arcar com a péssima temporada. Então, no caso, isso aí ficou com o United, que vai viver sua pior temporada na história, assim, absolutamente, na pior colocação, perda de título, tudo deu errado pro United nessa temporada. Que coisa, né? O Lélio não tá nem falando, tá? Não, tava, o Josias pode ver aí o jogo completo, né? Mas o que eu disse é o seguinte, Josias, esse Rubem Amorim aí é um inventor de marca maior. Mason Mount hoje como titular, Luke Shaw na zaga, sabe? Gordo, pesado, e ainda participa do gol. Sim. Deixar o Mainu no banco, que é um jogador importante. Esse Højlund só sabe matar a bola na canela. O cara deixou o Garnacho no banco. Aí tinha que perder mesmo, velho. Sabe? E tomara que ele saia do Manchester. É a primeira coisa que eles têm que fazer. E depois os Glazers, né? Hoje, esse mês tá se completando o 20º aniversário da família à frente do Manchester. Clube quebrado e tudo mais. Parabéns aos norte-americanos. Aqui. O Bruno Máximo Oliveira, ele tá dizendo, tá mandando um tchau ao Manchester, o pequeno da Inglaterra. Nem ele acredita, nem ele acredita nessa mentira dele aí. Aí tá bom, tinha que perder mesmo. Tá ótimo. Parabéns ao Tottenham. É isso aí. E o Luiz Ferreira tá falando que tá nos Estados Unidos e hoje com o Galo, ele falou que tá juntinho com a gente aqui e na transmissão. Obrigada, querido, maravilhoso. Ô, Josias, o que você acha, meu filho? Esse Valentim vem? Porque parece que o Cruzeiro tá estudando aí duas possibilidades, tá conversando com ele mesmo, ele quer vir, eu acho que agora vai, né? Agora vai, vamos torcer aí para que o Cruzeiro consiga concretizar isso, né? Acho que eu até escrevi numa coluna logo lá no início do ano, falando que se o Cruzeiro contratasse o Valentim, para mim talvez seria uma das principais contratações do Cruzeiro, por ser um jogador jovem, por ser um jogador de extremo potencial, especialmente na recomposição, né? Porque ele faz esse trabalho aí de voltar para marcar, que ele é muito veloz nisso também, né? De fazer esse roubo de bola, né? Fazer esse desarme. É um jogador muito interessante e que com certeza, lá no início do ano, ele deixou muito claro que ele queria deixar, né? Que ele queria sair do Vélez, e aí fizeram toda aquela confusão, a diretoria do Vélez, e ele ficou realmente de birra aí com a diretoria do Vélez por não ter conseguido sair, mas tomara que se concretize agora, porque é o desejo do jogador realmente atuar com a camisa do Cruzeiro. É um jogador que vai ser muito interessante, até estava ouvindo vocês falando aí sobre um próprio espectador mandou uma mensagem falando sobre o Gabigol, né? Isso. A coluna de hoje também eu vou falar exatamente sobre o Gabigol, porque eu acho que o Gabigol, em determinados momentos, ele poderia entrar mais cedo na partida, né? Nas partidas, porque às vezes quando ele entra, inclusive nesse clássico, né? Faltava ali cerca de 5 minutos mais os acréscimos, ele entra numa
um estilo de jogo, numa formação bem atrapalhada do Cruzeiro em determinados momentos, né? Com o Lautaro, com o próprio Bolassi, né? Aquele jogo contra o Flamengo deu certo, porque o Bolassi ajudou ali no cruzamento e acabou acontecendo o pênalti, né? No lance ali com o Eduardo. Mas eu acho que às vezes ele poderia dar um pouco mais de minutagem pro Gabigol nesses jogos mais importantes. Porque hoje a gente vê realmente de que o Gabigol ele tá disputando uma vaga ali com o Matheus Pereira, né? Vamos dizer assim. Às vezes o Matheus Pereira ele dá também. Isso. E isso dá uma sumida no jogo em determinados momentos, talvez ali, não tô falando que ele tem que colocar o Gabigol titular, viu, já tô até falando isso aqui, mas eu acho que ele tem que dar um pouco mais de minuto em um time mais organizado, para que o Gabigol consiga desempenhar um papel como ele fez no jogo contra o Vila Nova, né? Que ele serviu o Caio Jorge, né? Teve participação ativa. Então acho que pode ser interessante, talvez até testar essas possibilidades novamente na partida contra o Vila aí amanhã. Eu só vou ler porque é você, tá, Daniel? O Daniel tá aqui com a gente sempre, e nas transmissões também, ele sempre aparece. Então, Daniel, deixa eu te falar, é Daniel, 2. Tem que voltar à rede Véu da Noiva, pois a torcida está em lua de mel com o Jardim. Boa. Boa, gostei, Daniel. Tô lendo porque é você, Daniel, tá? Vou te dizer, vocês também, olha... Hein, vou passar isso pro Thiago Nogueira aí, tava... Eu vou passar isso pro Thiago, porque eu tava com o Thiago esses dias aí, vou passar essa reclamação do torcedor, por que o Mineirão não tem a rede Véu de Noiva, né? De volta, né? Mudou e foi agora, né? Foi no primeiro jogo que a gente fez no... não lembro qual que era. Mas foi agora, recente, tá? O Cisne tá dizendo que a Copa do Brasil é traiçoeiro, o Cruzeiro tem que poupar o mínimo possível. Você acha isso também, ô Josi? Que tem que poupar o menos possível no jogo de amanhã? Bom, acredito que é um jogo que o Cruzeiro tem uma certa vantagem. Não vou dizer que tem que poupar o time, mas talvez fazer algumas modificações pontuais ali, só para dar um ritmo talvez para algumas peças e tal. Mas é um jogo que o Cruzeiro tem que ter extrema atenção, porque a gente tem visto, pelo menos se acompanhando um pouco dos jogos do Vila Nova de Goiás, é um time muito traiçoeiro, realmente. Então o Cruzeiro tem que ter atenção redobrada, mas o que eu digo é não fazer mudanças drásticas no time, né? Mexer em toda a formação, colocar um time todo reserva, mas tirar uma peça ali, outra colar e tal, talvez 2 mudanças, 3, e aí o Cruzeiro vai ali, não apenas para defender o resultado, né? O Cruzeiro também tem que ir lá, né, buscar uma imposição, talvez fazer um gol para já ficar mais tranquilo de uma vez, mas realmente é um jogo que merece muita atenção. A gente viu, por exemplo, o Grêmio ontem passando esse sufoco aí, o Vasco quase sendo eliminado, né? Então, Copa do Brasil é algo que o Cruzeiro tem como prioridade, né? A gente tem que lembrar isso, né? O Cruzeiro abandonou a Sul-Americana e a Copa do Brasil é a prioridade pro Cruzeiro. Então, eu acho que o Cruzeiro não vai, né, brincar de colocar um time reserva aí contra o Vila Nova, né? Não, e ontem, além disso tudo, ok que o São Paulo estava muito bem em termos do primeiro jogo, né? Mas olha, eu vou te dizer pra você, no Aflitos não foi fácil, não, tá? Timbu tava lá com sua torcida toda, a gente sabe como que Aflitos é difícil, o jogo foi pegado, a gente comentava no início do programa, né, Lélia? Pesado. 20 minutos, 22, já tinha 2 expulsos, né? Ontem foi jogo do movimento e eu tava lá assistindo os 3, porque eu preciso avisar vocês que quando a gente chega aqui, né, Rafa, Josias, Lelinho, a gente assiste tudo, a gente tenta assistir tudo ou pelo menos se informar de tudo, não chega aqui, cai de paraquedas, puf, e não faz nada, é o nosso trabalho, não é, Rafa? Tem que ser, né? Tem que ser o nosso trabalho. E agora... E agora, né, Di? Agora eu tô vendo tudo. Eu acho que eu faço uma média aí de sei lá quantos jogos por semana. Mesmo, então, gente? agora, meu amigo, vejo todos os jogos aí. É uma coisa assim... Eu até tava conversando com os amigos ontem, né? Com jornalistas e tal, falando assim, pô, agora tem jogo todo dia, né? Antigamente era assim, quarta, você sabia que era quarta, sábado, domingo, tinha uns jogos da Série B ali, beleza. Mas hoje em dia é jogo de segunda a segunda, não tem mais descanso, né? Então, é uma coisa bem puxada aí, realmente. Futebol tá com um calendário aí extenso, até consultava ali o app do Flash Score de vez em quando, lá tem a quantidade de jogos por dia, né? Lá, basicamente a gente vê no futebol mundial mais de 1.500 jogos todos os dias. É uma coisa assim impressionante o quanto
Quantas partidas de futebol que tem no mundo acontecendo, é uma coisa impressionante. Agora vai dar uma caída por causa do fim da temporada europeia, né? Mas quando voltar de novo, vocês consultem lá que vocês vão ver até mais. Tem dias que chegam a mais de 3.000 jogos de futebol no mesmo dia, uma coisa impressionante. Então tem mais gente que gosta de futebol como a gente gosta, mas 3.000 é um tanto muito pra mim. Assim, uns 3 jogos, eu dou conta, passo pra um pra outro, vejo o outro, pego um outro, e quando não tem, eu ainda tenho aquela coisa, meu Deus, não tem jogo pra eu ver hoje, isso é horrível, José. Eu tenho que ter outra coisa pra fazer. Não é possível, né, José? Eu vou ficar só vendo o jogo. Enfim, Josi, valeu demais, viu? Beijo grande. Beijo pra você, Edinho, um beijo pro Rafa e também pro nosso Lélio, né? Um abraço do coração aí também do Lélio. O Lélio ficou feliz hoje com a volta aí do Gordex, né? Um abraço também pra todos. Então, realmente foi um dia especial. O Lélio, inclusive, tá até mais violento aí, querendo bater ali no Gordex. Mas calma, Lélio, calma. Deu certo. O sequestro, né? Foi sequestro. Dá uma muletada. Exatamente. Entendi. Vocês sequestraram ele. É porque você não viu o vídeo, Dimara. Eu vou ver. Nós fizemos uma trilha de biscoitos pra gente atrair o Rafa, entendeu? Aí ele caiu no porta-malas. Você tá brincando? Gordex não segurou. Eu vou ver, com certeza. Agora, Josias, pode falar. mas feliz com o título do Tottenham você não tá não, né? Tô não, infelizmente, né, o Arsenal vai... só pra fechar aqui rapidinho, né, o Arsenal é um time muito, muito triste, né, o Arsenal não conseguiu ser campeão de novo, foi eliminado, ainda vai ver já viu o Tottenham ser campeão, viu o Crystal Palace ser campeão, também um time de Londres, e vai ver ainda o Chelsea ser campeão na semana que vem, pra completar a tragédia do Arsenal, mais uma temporada, mais uma temporada sem títulos. Aí o pessoal até brinca na Inglaterra, né? O Fred também acompanha, o próprio Lélio, que o Arsenal é o Borough Team, né? Aquele time que é o time lá é como se fala da garrafa, né? Do fundo da garrafa é o Arsenal, que não consegue conquistar títulos e tá aí, vai amargar mais uma vez, como o Lélio parabenizou os norte-americanos do United, eu vou parabenizar também o Kroenke, que é o dono do Arsenal, mais uma temporada jogada fora, não contratou jogador, viu o Liverpool disparar e aí o Arsenal ficou nessa daí. Parabéns também ao Kroenke, que é o dono do Denver Nuggets, dono de 500 milhões de times, mas não coloca dinheiro no Arsenal, e é isso aí que acontece. Valeu, Josi. Gente, aqui você tá sabendo tudo. Várias opiniões. Foi cornetada na diretoria do Manchester, na diretoria do Arsenal. Não sei se eles ouviram, mas a gente pode mandar o vídeo, viu? Não, a gente tá com um acompanhamento aqui enorme, queria dizer, tá? De Inglaterra, Estados Unidos, Vigo, na Espanha, nós tá arrasando. Muito mais.